Senhor, o que queres que eu faça? Olá, meus irmãos, paz e bem. Vamos continuar nossa reflexão sobre a primeira demonstração de São Francisco. Demorei um pouco para postar o vídeo porque estava de mudança, mas vamos continuar. E se você está vindo pela primeira vez e vendo esse vídeo dessa sessão, peço para você voltar no primeiro vídeo sobre a primeira demonstração, a introdução à demonstração, para que você possa compreender o caminho que nós estamos fazendo aqui, tá bom? E se você gosta de estudar franciscana e está vendo agora, então desce aí, se inscreva no canal para que você possa receber informações quando a gente postar um vídeo aqui. Bom, vamos continuar a nossa reflexão a partir do que nós falamos no último vídeo, na parte 2 da primeira demonstração. É necessário, para entender essa demonstração, despertar para um novo olhar. Francisco fala de um jeito espiritual, fala de um jeito, de um novo modo de ver. Vamos lembrar que muitos, na época de Jesus, caminhou com ele, estava junto, às vezes no meio da multidão ali, vendo os milagres que ele fazia, ou tendo ali contato com ele, e mesmo assim não acreditaram, não viram que ele era o Filho de Deus. Então, Francisco vai nessa demonstração também aí citar Filipe, que também duvida, né? Quando vê o Senhor, quando fala assim, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde, uai, Filipe, eu e o Pai somos um. Mas essa dificuldade de adentrar nesse novo modo de ver, né? É interessante notar que na primeira demonstração, Francisco ele parte da palavra de Deus até chegar ao corpo e sangue do Senhor. É interessante notar, né? Francisco fala sobre o corpo e sangue do Senhor. Vamos lembrar que naquele período, século XII, ainda estava em desenvolvimento a questão da adoração eucarística. Então, quando nós falamos aqui falamos corpo e sangue, nós devemos pensar na celebração, né? Na celebração eucarística, não exatamente na adoração eucarística. A adoração eucarística, vamos dizer assim, a devoção, né, que se tinha ainda estava começando a nascer nesse período. Então, quando nós falamos corpo e sangue do Senhor, toda a reverência que Francisco vai falar nessa demonstração, tem a ver, está ligado com a celebração eucarística. E não simplesmente, talvez, como nós entendemos hoje, como referente ao corpo do Senhor enquanto hóstia consagrada, né? Então, Francisco lê o Evangelho, parte da palavra de Deus, para chegar no corpo e sangue do Senhor. Aí ele vai dizer em certo momento que o Pai habita numa luz inacessível e somente podemos ver e reconhecer a partir do modo espiritual de ver. Quando nós falamos que o Pai está em uma luz inacessível, pode ser que no primeiro momento a gente fala assim, então não tem como. Como é que eu vou fazer a experiência de Deus, ou eu vou buscar a Deus se Ele está, se Ele ou está em lugar inacessível? Bom, não é bem assim, né? É inacessível para quem, né? E na realidade não é exatamente para quem, mas é para o modo de ser. Porque se eu não estou no modo de ser espiritual, eu não consigo, eu não consigo reconhecer o Senhor. Da mesma forma que aquelas pessoas andavam com Jesus não o reconheceu, também é em relação ao corpo e sangue do Senhor. Então é necessário adentrar neste novo modo de ver. E aí, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, isso não é muito possível. O que então cabe a nós, na espiritualidade franciscana, nesse sentido? É voltarmos para Deus, reconhecer que Ele é o doador de todas as coisas, até mesmo da nossa fé, do fortalecimento da nossa fé, né? Então a nós cabe voltar o olhar a Deus, nos converter, né, no sentido de voltarmos para Deus, para que Ele realize essas coisas e nos dê essa capacidade espiritual. Por isso que Francisco ele vai dizer que
Só quem recebe o corpo e sangue do Senhor nos fiéis é o Espírito, porque é justamente o Espírito que nos dá a condição, no sentido de perceber o Senhor como nosso Deus, né? Ninguém diz Senhor, Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo. Olhando a vida dos discípulos que caminhavam com Jesus, nós percebemos muitos vacilos. Se você pegar qualquer evangelho, você vai perceber que sempre existe uma crítica aos discípulos, no sentido de ensiná-los, né? Jesus volta para eles, critica algumas posturas, no processo de discipulado, de ensinar, né? Lembramos, por exemplo, o episódio de Pedro, né? Os irmãos de Zebedeu, né? Quem quer ser o maior, procure ser o menor. Então, há um processo de ensinamento, ou seja, de discipulado, está sendo formados na caminhada com o Mestre. E assim, nesse caminhar, às vezes nós temos lampejos, entendimentos. Então, nós tateamos como alguém que procura no escuro. Às vezes vemos, intuímos e novamente escapa a compreensão ou esse modo de ver. E aí é necessário treino, não tem outra forma, né? Se a gente treino do quê? De voltar a olhar para Deus. É preciso treinarmos, né? É estranho falar sobre isso porque, peraí, mas não é ação de Deus em nós? Como assim eu vou treinar? Treinar o nosso voltar para Deus, a nossa abertura para Deus. Se não há esse treino, não tem como, né? Se nós não voltamos o olhar, e aqui o olhar, vocês entendam, coração, né, por inteiro, né? É a totalidade. Eu estou falando olhar, mas é voltar a nossa, vamos dizer assim, o nosso coração totalmente, né? Aquilo que nós somos, aquilo que nós percebemos que somos, voltar totalmente a Deus e entregar a Ele. E aí a gente pergunta, ainda talvez não esteja muito claro, o que é espiritual, né? A gente às vezes pensa em uma coisa assim meio etérea, né? Meio assim desencarnada, mas espiritual é um modo de ser totalmente assim diferente, no sentido de que eu preciso negar a mim mesmo, né? E não é bem assim. Isso acontece muito hoje, né? Umas espiritualidades assim, às vezes um pouco desencarnadas, é bem comum hoje, né? Então, assim, às vezes a gente está querendo ser totalmente santos para ser aceito por Deus, ou a gente está querendo ser anjo, né? Não ter dificuldades nem conflitos. Não, isso não é espiritualidade franciscana e na realidade isso não é nem espiritualidade cristã, né? Isso a gente precisa amadurecer bastante nisso e ajudar as pessoas que estão começando a fazer essa caminhada cristã. Mas não há como negar que existe uma dificuldade de entender, né, esse modo de ver que Francisco está propondo. Tal dificuldade pode ser devido à nossa visão, por exemplo, dualista de corpo e espírito, né? De espírito e carne. Em outro vídeo eu falei sobre isso, tá? Depois vocês procurem aí que vocês vão encontrar sobre essa necessidade da gente não opor vida cristã e vida corporal, né? Isso na realidade é um erro assim bem grave, porque existe uma negação daquilo que nós somos, né? O que a gente precisa entender é que existe um conflito entre o modo de ser espiritual, que é o modo de ser de Deus nos propõe, e o nosso egoísmo, que é o chamado o modo carnal. Então se entenda carnal aqui na demonstração de Francisco no sentido, vamos traduzir assim nos termos de hoje, no sentido de orgulho, né? Aquilo que vai contra o amor, a misericórdia, o acolhimento, ou seja, tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor, contra o próprio Senhor, é carnal, né? Não é simplesmente a sexualidade, o beber, né? Não é só isso. A carnalidade nesse sentido é tudo aquilo que vai contra o amor que o Senhor nos propôs e que nos chama a nos transformar, né?
Então é isso, por carnalidade. Então, espiritual está em oposição ao carnal nesse sentido, né? Que o Senhor, Ele quer que nós vivamos espiritualmente, ou seja, nessa dinâmica do amor e da misericórdia, e não do orgulho, ou seja, da carnalidade. Ou seja, espiritual é uma nova forma de nos relacionar conosco mesmo, com o próximo e com o mundo. Então, esse espiritual, esse modo de ser, só pode nascer do encontro pessoal com Jesus Cristo. É na medida que nós nos aproximamos de Jesus Cristo que os nossos olhares se convergem, ou seja, o meu olhar se converge ao olhar do Senhor, e aí nós nos tornamos um só modo de ver, que nós podemos falar que entramos no modo de ser espiritual. Tá bom? Eu acho que tá bom por esse vídeo, porque eu acho que é bastante informação, né? E bastante meditação. Então vamos fazer o seguinte: você vai voltar à demonstração e você vai lê-la novamente, né? A demonstração 1, e tentar perguntar o que eu estava entendendo de errado por espiritual, por carnal, né? Como que é que eu posso aprofundar mais? Então faz isso, volta no texto, vou deixar aí embaixo aí nos comentários, vou deixar o texto total aí embaixo, não é tão grande assim. Então você leia uma vez, leia 2 vezes e pergunta para você: eu estava entendendo errado? Né? Eu estava entendendo o modo dualista entre corpo e alma, corpo e graça, né? Eu estava entendendo bem espiritual e carnal? Vai fazer toda a diferença, tá bom? Então dá uma olhada aí no próximo vídeo a gente continua um pouco esse tema e a gente finaliza esse tema da questão do espiritual, do carnal, tá bom? Obrigado, gente, até o próximo vídeo. Vou tentar gravar uns 2 assim para que eu refaça um pouco esse atraso aí que eu tive devido à mudança, tá bom? Paz e bem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.